Olá, Adictos, bem-vindo a mais um vídeo do canal. Meu nome é Felipe, sou mais um Adicto de Recuperação, estou limpo hoje, isso é o melhor que eu faço por mim. Isso já vem acontecendo algumas 24 horas, graças ao meu poder superior e minha boa vontade. Mas eu não estou fazendo mais que uma obrigação. Eu estou diminuindo a frequência, já falei isso algumas vezes por conta do tempo. Esse final de semana eu fiquei com a minha filha, então foi possível gravar agora, estou gravando domingo à noite. Hoje eu vim falar mais um pouco sobre minha vida, sobre meus problemas. Eu aprendi que a gente não deve criar expectativas, né? Acaba todo desarmado, tá deitado com ela. Eu não deve criar expectativas e eu tento fazer isso já há algum tempo, mas tem casos que eu fracasso de uma forma absurda. Eu não crio expectativas sobre ninguém de fora, mas sobre família a gente acaba criando. E eu descobri um gatilho meu que é muito forte. Me desestabilizou completamente de ontem, hoje, a não reciprocidade. Você faz alguma coisa, você busca agir de uma forma e a pessoa não é recíproca, a pessoa que você espera, aquela expectativa não é recíproca. Eu estou tendo esse problema com minha filha e isso está me fazendo mal. Mas eu estou aprendendo, né, na marra, que eu já ouvi isso, eu ouço isso desde 2013. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto eu, quinto eu. E aí, é dessa forma que eu vou agir a partir de agora. Eu tenho que me manter bem, eu tenho que me manter limpo e sóbrio. Eu tenho que fazer as coisas, eu tenho que realizar meus sonhos e meus objetivos. E eu não tenho poder sobre o outro. Então, Adicto, leva isso como uma lição para você também. Como está acontecendo comigo, pode acontecer com você. A gente não tem poder sobre os outros, a gente não tem poder sobre as atitudes dos outros, sobre como os outros vão agir conosco. Pode ser pai, mãe, filho, quem for. Isso não pode ser um gatilho, isso não pode ser uma desculpa, um motivo para te desestabilizar. Isso não pode fazer com que você coloque em questão a tua sobriedade ou os seus esforços. Porque seus esforços não são para isso. Seus esforços são para você viver, para você ter uma vida, recuperar sua dignidade, recuperar seu respeito, recuperar seu amor próprio, recuperar seus sonhos, recuperar sua vida e seus objetivos. Então, me desestabilizou, mas eu já me estabilizei novamente. Eu tô limpo só por hoje, mais algumas 24 horas eu não fui ao uso, hoje eu não vou usar. Mas é muito difícil lidar com isso, é muito difícil lidar com o outro, né? Quando você quer o outro, você espera o outro, quando você ama o outro. É muito difícil lidar com isso, para mim é muito difícil. Então, porque eu não sei ser meio termo, eu não sei, eu consigo ser, ou eu sou desapego total ou eu sou apego total. No caso com o filho, né, obviamente. E eu nunca tive filho para ter desapego total. Eu tive 2 filhos e amo as 2 condicionalmente. E tento mimar as 2 o tempo todo. Mas eu vou ter que desapegar. Porque está me fazendo mal. Então, eu estava vendo isso também em alguns grupos com relação a marido e mulher. Eu nunca tive isso com marido e mulher. Esposa, companheira, não. Mas você que tem cuidado. Em primeiro lugar, você se coloca em primeiro lugar em tudo, porque se você não está bem, você não vai conseguir fazer bem para ninguém. Então, se tiver que desapegar, desapega. Se tiver que largar, larga. Se tiver que faça, mas não se ponha em risco, porque o inferno só vai receber você. O outro não está nem aí para a sua decisão. Quem quer que seja o outro. Ele não vai mudar a vida por você e você não deve mudar a sua vida por ele. Então eu queria falar sobre isso, sobre os gatilhos emocionais, né?
falta de simplicidade, às vezes você vê que a pessoa faz uma coisa, ela não faz, ela faz de uma outra forma, que não é aquilo que você esperava, então para você já... Talvez ela fez até melhor, mas para você não serviu, não foi bom, e isso dispara gatilhos e disparou em mim, mas eu consigo cortar antes dispara o gatilho, cria uma... soninho. Dispara o gatilho, cria um pensamento imediato e uma atitude automática. Um pensamento automático e uma atitude imediata. Eu consigo cortar antes da atitude, né? Então, minhas atitudes já não são mais imediatas. Eu já estou conseguindo cortar. O gatilho já é um pensamento, esse pensamento eu já consigo cortar antes. Eu não deixo esse pensamento criar. Às vezes, na outra semana que eu quase ia cair também, foi um pensamento que eu fui alimentando aos poucos e quando eu fui ver eu estava envolvido, eu consegui cortar, não estou mais agindo na impulsividade. Isso está sendo muito bom para mim, porque eu estou me conhecendo. Também não posso confiar 100% porque eu me saboto. Mas eu queria deixar esse vídeo hoje aí porque muito cuidado com os gatilhos emocionais principalmente. Porque criar expectativa é a mesma coisa que criar frustração. Tá? E se a frustração for um gatilho para você, corre disso. Eu não tô, com os de fora eu já não crio uma expectativa nenhuma. Então eu já não me frustro mais. Agora eu tenho que aprender a fazer isso com os de dentro de casa. Então sóbrio porque eu ainda estou triste com a situação, mas eu tenho que aprender a lidar com a tristeza, como tenho que aprender a lidar com a raiva, como tenho que aprender a lidar com a euforia, como tenho que aprender a lidar com todos os sentimentos que eu não lidei na vida inteira, né? Então eu estou aqui aprendendo hoje também, mais um dia aprender a lidar com a tristeza e a frustração. Mas estou lidando bem, estou limpo só por hoje, minha outra filha está aqui também. E agora eu vou jantar, porque amanhã é dia de trabalho. Concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar. Coragem para modificar aquelas que eu posso. E sabedoria para reconhecer as diferenças. Só por hoje funciona. Está funcionando para mim, está salvando a minha vida. Salvador também é digno. Valeu!